Período escolar, uma pergunta que os pais sempre me fazem. Adaptação escolar, o que fazer se o meu filho não está conseguindo se adaptar? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e é importante que toda criança ela tem um período de adaptação, né? E a gente tem estratégias para isso, mas às vezes parece que com algumas crianças isso fica muito mais difícil. Então, se você está vivendo algo assim e quer saber como ajudar o seu filho nesse processo, então esse vídeo é para você. Me acompanhe aqui. Meu nome é Elizabeth, eu sou psicóloga clínica aqui do Espaço Viver, atendo crianças já há bastante tempo e eu sempre dou orientação a pais sobre esse processo em relação à adaptação escolar. Eu sei que é uma dúvida de muitos e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre 2 pontos. O primeiro, a adaptação escolar é algo que gera dificuldades em todas as crianças? E o segundo ponto dicas para vocês que são pais de como lidar com esse processo para facilitar um pouco esse processo de adaptação. Bom, vamos para o primeiro ponto então? Pois é, a grande pergunta que fica: é natural toda criança sofrer num processo de adaptação? Eu vou dizer que se a gente pensa em mudanças, adaptação é isso. A gente está falando de algo que a gente era acostumado e agora tem algo novo. E aí eu estou falando como um todo. As crianças que começam lá na creche, no estudo, as crianças que mudam de escola e até mesmo de um ano para o outro, porque de um ano para o outro já ficou diferente, né? A gente já entrou em férias, já entrou na rotina e a volta pode ser difícil mesmo para a criança que já estava adaptada e mesmo sendo a mesma escola. Então, toda vez que a gente lida com mudanças, a primeira coisa que aparece na nossa cabeça é: ai meu Deus, será que a gente vai conseguir ajudar essa criança? Então, primeiro eu quero te dizer que tem várias coisas que podem influenciar esse processo de adaptação. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a idade. A criança, numa faixa etária, ela tem processos mesmo. Então, se a gente está falando de uma criança de 3 a 6 anos, a criança ela está reconhecendo ainda o mundo, as crianças, as coisas estão mudando muito rápido e elas estão começando a se dar conta disso. Mesmo que elas já estivessem na creche, agora pode ser um novo momento para ela. Então, esse processo pode ser difícil. Ah, daí às vezes as crianças agarram na perna da mãe e a gente fica com a sensação: ué, mas ano passado ela não fazia isso, por que agora ela começou a fazer? Pois é, pode ser o momento que ela está vivendo da faixa etária do desenvolvimento dela. Então, por um período, isso é natural, ela está dizendo que ela precisa de pessoas de segurança. E a mãe, o pai, a família são essas pessoas que trazem essa segurança. Então, dá medo de tentar, de brincar, as coisas tão diferentes, ela reconhece isso. Então, tem mesmo esse momento da faixa etária, ele é bem importante. Um outro ponto que é importante a gente considerar é que a criança, naturalmente, ela vai ter acessos de segurança. Então, a gente pode reconhecer o que ela está buscando como segurança na escola. Isso pode nos ajudar a reconhecer um pouquinho de quais as estratégias que a gente vai ter para poder ajudar ela nesse momento. Transformações, elas fazem parte e sempre vai ter essas mudanças. Então, é importante a gente saber que a gente precisa ajudar essa criança a fazer esse processo. Geralmente a escola ela já tem um processo de adaptação, né? E se você localizar que está muito difícil, essa criança não está conseguindo e ela está vivendo muitos processos de sofrimento, talvez seja importante ela ter a ajuda de um profissional, um psicólogo que possa ajudar ela a entender um pouco dessas emoções. E se você faz sentido para você e quiser buscar, se você está reconhecendo que já tem um tempo, eu costumo dizer que a criança ela sempre tem um tempo, né? Cada criança tem um tempo totalmente diferente. Algumas fazem esse processo em uma semana, algumas levam mais de um mês. Então não pressione a criança, faça o processo dela. Agora, se você vê, por exemplo, que já passou um mês e desde o primeiro dia até esses 30 dias não mudou e ela ficou cada vez mais resistente, daí sim talvez seja importante buscar uma ajuda profissional. Porque a criança, mesmo que ela leve mais tempo, a gente vai ver que algumas aproximações vão acontecendo, né? Então, agora ela já está grudando na mãe ainda, mas ela já tem um amiguinho. Então, se a gente chama esse amiguinho, ela consegue ir. Agora ela já está
Se a gente deixar ela levar o ursinho dela, ela já consegue. Percebem que daí a gente vai vendo uma evolução na criança, mesmo que ainda tenha dificuldade de largar, ela já está conseguindo encontrar na escola alguma segurança? Então, aí nesse caso a gente está vendo o processo, mas se você está vivendo e não está acompanhando esse processo, talvez possa ser importante buscar um psicólogo infantil para poder fazer uma ludoterapia, uma psicoterapia infantil. E se você ficou com vontade de saber como funciona, vou deixar o link aqui de um blog falando um pouquinho sobre esse tipo de atendimento, para você tirar as dúvidas de como funciona, se é realmente o caso de você estar buscando esse psicólogo. E se você quiser saber como funciona, para ser atendida aqui no Espaço Viver, eu vou deixar um link também para você conversar com uma psicóloga e agendar um horário caso você tenha interesse. Bom, acho que a gente pode então para o nosso segundo ponto. E o nosso segundo ponto é dicas de como a gente pode estar com os nossos filhos para ajudar a passar por esse processo de uma forma que não tenha tanto sofrimento. Eu sempre costumo dizer que mudanças elas são naturais e a gente poder fazer esse processo de uma forma que não carregue tanto é melhor, né? Que não pese para a família, para a criança, é sempre importante. A gente pode fazer esse processo de uma forma mais leve. Então, a primeira dica é: olhe para você, é isso mesmo, pai e mãe. Olhem um pouco para vocês, considerem o que vocês estão sentindo na hora que estão deixando essa criança na escola. Porque o fato de você se sentir inseguro vai gerar na criança uma insegurança. Não está nas palavras, está aqui. Então, se você de alguma forma não quer que a criança fique na escola e goste da sensação de ela ficar perto de você, a criança vai querer ficar perto de você, porque a criança sempre vai escolher aquilo que é seguro. Então, é importante que você confie que a escola é um lugar de segurança. Por isso é importante conhecer a professora, conhecer aonde a criança vai, para você poder se sentir segura, porque a sua segurança vai fazer total diferença na hora de facilitar o processo para a criança. Outra dica é pense junto com a criança. O sofrimento faz parte, crises de choro fazem parte, ela não querer entrar faz parte, então não se assuste com isso. Isso não é um problema. Deixa a criança chorar, deixa ela expressar esses sentimentos. No momento que ela expressa esses sentimentos, daí nós adultos podemos ajudar ela a gerenciar isso, a procurar fontes de segurança, a compreender a insegurança que ela está sentindo do novo. Então, conversar sobre isso, às vezes pode ajudar ela a levar algum objeto que ela se sinta segura. Às vezes é bom uma aproximação, se ela tem algum vínculo lá na escola, a gente poder puxar esse vínculo. Ó, a mãe está em contato com a professora, se acontecer alguma coisa, a professora vai nos chamar. Ah, tem aquele seu amiguinho. Às vezes os pais conseguem localizar que a criança tem um amiguinho que ela se sente mais segura. Daí geralmente já conversa com o pai desse amiguinho para eles chegarem na escola basicamente no mesmo horário. Daí ele vê, ele já vai, sabe? Estratégias assim podem ajudar a criança a se sentir que lá é um ambiente de segurança. E essa é a última dica que eu queria dar para vocês. Que a escola seja um lugar tão seguro para a criança quanto a família. Que ela possa localizar que lá é o momento que ela possa expressar, que ela possa aprender, que ela se vincule nesse espaço como um processo de aprendizagem e desenvolvimento. Qual é a pessoa que não vai querer estar num lugar onde a gente cresça, onde a gente amadureça, onde a gente se desenvolva? E é importante que a criança crie esse vínculo com a escola, sabendo que vão ter coisas negativas em alguns momentos, mas vão ter muitas coisas positivas. E a facilitação desse processo pode acontecer entre você, pai e mãe, para conseguir fazer esse contato com a criança, mas busque também esse processo na escola. Cada escola tem um processo de adaptação da própria escola que vai conseguir fazer esses passos. Geralmente eles já têm, né? Ó, primeira semana a mãe fica aqui, segunda semana faz isso, terceira semana. Então a escola já tem um processo. Converse com a professora, fale da sua preocupação enquanto pais, que a criança não está conseguindo. Até para a professora, muitas vezes, ela tem percepção que você, às vezes, enquanto pai, não consegue saber, porque você só deixa ela na escola, vê o desespero e vai trabalhar. E aí, às vezes, a professora consegue dizer para você: olha, depois que você foi, a criança acalmou e deu tudo certo. Isso já vai tranquilizando a gente a saber que ela não ficou horas chorando. Ah, ok, a criança ficou muitas horas chorando, mas depois ela conseguiu se aproximar com o amiguinho. Opa, que amiguinho é esse? Vamos lá, vamos tentar entender para poder aproximar essa criança.
E a outra dificuldade que acontece muito é a dificuldade de habilidades sociais. Então, é importante que a criança consiga se desenvolver com outras crianças. Às vezes é importante para vocês pais irem no parque, se localizar que tem alguma coisa assim. E às vezes pode ser algo do desenvolvimento da criança que esteja difícil se aproximar. E aí, muitas das vezes, forçar também pode criar uma resistência ainda maior. Então, não force, faça esse processo gradual. E se você localizar que está complicado, está difícil ajudar essa criança, busque um apoio profissional. O psicólogo pode ser aquele profissional importante que possa ajudar vocês a terem algumas percepções que vocês não estão conseguindo. Por favor, conte com a gente está aqui para isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, pai e mãe, a entender um pouquinho do desespero que dá quando a gente muda, dessa adaptação. Todo o processo de adaptação é assim. Só a gente pensar na gente. Quando a gente muda de emprego, de trabalho, não dá aquele medo? Então, a criança também sente. A diferença é que a criança tem um jeito de expressar dela que é pelo choro, pela raiva, por segurar a pessoa. A gente vai aprendendo a lidar. Então, é nesse momento que a gente pode ensinar sim a criança a ver o lado positivo da mudança. Eu espero que eu tenha contribuído com você. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, se inscreva no nosso canal e se você se você tiver pessoas que também estejam vivendo isso, compartilha esse vídeo, quem sabe possa ajudar esse pai e essa mãe a conseguir entender um pouquinho do mundo infantil. Estou por aqui, vai ser um prazer enorme poder estar auxiliando esse processo e facilitando esse processo junto com vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.